Agora, eu vou falar um pouco sobre o transtorno de personalidade borderline, que é o tema principal da aula. Prevalência de 6% da população, e isso eu achei interessante, a prevalência é igual entre homens e mulheres. Poxa, mas eu vejo muito mais mulher, né, com personalidade borderline do que homem. Pois é, talvez os homens procurem menos, né? E as mulheres parecem ser mais graves, elas têm uma incapacidade social maior, tá? As principais características aí do transtorno de personalidade borderline são instabilidade, distúrbios de autoimagem, objetivos pessoais pouco limitados, relações interpessoais e afeto prejudicados, impulsividade, risco de exposição e hostilidade. Aqui eu trouxe primeiro, o diagnóstico categórico, que é o que a gente mais usa na prática. O que o DSM pede? Ele pede o seguinte: olha, você precisa encontrar aqui 5 ou mais dos seguintes critérios para fechar esse diagnóstico de personalidade borderline. Quais são? Esforço desesperado para evitar o abandono real ou imaginário. O que é isso? Esforço para evitar o abandono real. Bom, isso aqui é fácil, né? Bom, ontem foi dia dos namorados, né? Então, o namorado, por exemplo, não aguento mais, eu quero terminar com você. Isso é real. Agora, o imaginado, né? Uma coisa virtual seria, como por exemplo, a pessoa manda uma mensagem para o namorado e ela não responde. E ela interpreta isso como uma coisa assim: ela vai terminar comigo, ela não me quer mais. Então, o esforço vai ser para não terminar um relacionamento, mesmo que não seja uma mensagem tão clara, né? Como se aquilo ficasse mais presente dentro da cabeça da pessoa, que ela interpretasse os sinais de uma forma equivocada, tá? O outro ponto seria um padrão de relacionamento interpessoal instável e intenso, né, caracterizado por alternância entre idealização e desvalorização. Então, o que a gente vê na prática seriam relações interpessoais bastante complicadas, assim. Perturbação da identidade, isso tem a ver com a noção do self, né? Então, uma instabilidade muito grande, muitas vezes uma baixa autoestima, uma busca por uma identidade, né? Isso se manifesta muitas vezes através do estilo que a pessoa se veste, se comporta. Impulsividade, né? Então, por pelo menos 2 áreas autodestrutivas: gasto, sexo, abuso de substâncias, direção e assim por diante. Esse comportamento ele vai ser recorrente, né? E muitas vezes um risco de suicídio, o comportamento de automutilação. 6, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor. É aquela história da montanha-russa de emoções, né? Aquela alternância do humor que se dá muitas vezes motivada por fatores externos precipitantes, né? Uma discussão, uma briga, um problema no trabalho ou qualquer coisa do gênero. Isso vai gerar muitas vezes uma alteração súbita do humor e muitas vezes confunde alguns pacientes, né, principalmente os leigos, sobre a ideia da bipolaridade, que é uma comorbidade frequente e confunde mesmo. A gente pode falar um pouco mais disso mais para frente. Sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e inapropriada e dificuldade em controlar a raiva. E ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Isso aqui é interessante dizer, né? Por que limítrofe? Por que borderline? Bom, quando eles começaram a definir essa entidade, acreditava-se que os pacientes borderline eles faziam uma fronteira, né? Pacientes fronteiriços com a psicose. Muito por conta disso, paranoia, dissociações, etc. Então, esse é o diagnóstico categórico, que quem está presente aí desde o início pegou, e tem o diagnóstico dimensional, né, que é aquela história de você ver como que vai funcionar esses 2 domínios do funcionamento da personalidade, que é o self e o interpessoal, e aí como que é? Assim, trazendo para um exemplo mais claro para vocês como que avalia isso. Bom, eu não acabei de falar, assim, que pacientes com personalidade borderline, eles vão ter um problema na autoimagem, né, então eles vão ter uma autoimagem empobrecida, pouco desenvolvida, ou instável, vão ter uma autocrítica muito grande, vão ter sentimentos crônicos de vazio. Então, percebe como é que vai se construindo essa identidade, né? Em relação ao autodirecionamento, muitas vezes a disfuncionalidade se manifesta dessa forma, né? Então, não tem uma clareza nos objetivos, os objetivos são muito instáveis. Começa um trabalho, não dá conta, começa uma faculdade, não dá conta, não consegue avançar em relação a essa direção, esse autodirecionamento para a vida, né? Já nesse segundo aspecto interpessoal, intimidade, devido a essa intensidade, essa instabilidade, vai ter conflito, desconfiança. Então, a intimidade acaba sendo prejudicada. E a empatia, muitas vezes, comprometida. Uma dificuldade em reconhecer os próprios sentimentos e também de reconhecer os sentimentos e necessidades de outras pessoas, que aí entra numa questão central, assim, no modelo da hipersensibilidade interpessoal. Muito interessante, que a gente vai falar quando eu falar de bom manejo clínico. Bom, então esse é o critério A. E aí, critério B, né? O critério B do transtorno de personalidade borderline dentro da visão dimensional vai precisar ter 4 ou mais dos 7 traços patológicos a seguir.
sendo que, obrigatoriamente, esses que estão em negrito serão obrigatórios. Então, tem que ter impulsividade, tem que ter exposição a risco, tem que ter hostilidade, e aí pode ter labilidade emocional, ansiedade, insegurança de separação, tendência à depressão. Muito bem, dito isso, vamos falar um pouco sobre os princípios gerais do tratamento, né? Uma vez que a gente identificou o diagnóstico, como é que a gente vai manejar esses pacientes, né? Bom, não podemos nunca esquecer que a gente está olhando para um indivíduo que tem aspectos biológicos, psicológicos e sociais. O que é tratamento de primeira linha? Primeira linha é psicoterapia, depois que vão vir os tratamentos farmacológicos. Então, é muito importante, é muito legal, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Na prática, porque a gente não vai ter muitos recursos para atender todos esses pacientes. E aí que entra a ideia do GPM, que eu já falo para vocês como que é. Então, o tratamento de primeira linha são as psicoterapias, as medicações elas são secundárias, são adjuvantes e devem ser focadas nos sintomas. Eu vou explicar um pouco mais disso. Evitar, né, medicações que possam gerar um risco de overdose. Estamos falando de tricíclico, lítio, por exemplo. Mexer uma peça de cada vez pode ser uma conduta interessante, no sentido de mexer uma medicação por vez, mas também resistir a essa angústia de modificar a medicação a cada vez que o paciente chega para você com algum tipo de crise ou demanda. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. O paciente chega com alguma queixa. Vamos aumentar o antidepressivo, vamos aumentar o antipsicótico, vamos acrescentar um estabilizador de humor. Então, essas mudanças no tratamento medicamentoso muitas vezes servem muito mais para a gente sentir que está fazendo alguma coisa do que realmente isso pode representar uma melhora para o paciente. Porque eu falei que a primeira linha é tratamento psicoterápico, né? E isso acaba sendo adjuvante. E a ideia é usar na mínima dose possível, pelo mínimo de tempo possível, em monoterapia, se puder, que na prática não é o que a gente vê tanto. E, claro, uma boa psicoeducação, uma comunicação com o paciente, com a família é fundamental. Tem muita evidência de que pacientes com sintomas de pânico, sintomas ansiosos ou de despersonalização podem se beneficiar de aplicação de gelo ou água gelada no rosto, técnicas de respiração, então, estimulação do sistema parasimpático, né? Agora, especificamente, né, sobre TPB, o que a gente tem de tratamento de primeira linha, especificamente aqui, né? A gente tem a DBT, né, que é a terapia dialética comportamental, a gente tem a terapia baseada na mentalização, a terapia focada na transferência, tem o GPM, que é um bom manejo clínico, tem as terapias cognitivas comportamentais e a terapia do esquema. Para a farmacoterapia, ela é focada no sintoma. Os anticonvulsivantes podem reduzir a raiva, a agressividade e a labilidade emocional. Os antipsicóticos de geração podem ajudar em alguns sintomas. Vale muito a pena comprar esse livro e buscar os cursos que são feitos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, sobre o bom manejo clínico. Qual que é a ideia disso? É muito bacana. Primeiro que acreditava-se que transtornos de personalidade fossem intratáveis. Depois eles começaram a observar que com um esquema de psicoterapia bem definidos, os pacientes melhoravam, principalmente com a DBT. Acreditava-se que a DBT, que é uma terapia comportamental, que o pessoal chama de terceira onda, fosse a melhor psicoterapia possível. Mas, com alguns anos aí, estudos, o GPM se mostrou tão eficaz quanto a DBT. E por que isso é interessante? Porque, primeiro, a gente não tem psicólogos suficientes para tratar todas as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline. Então, o GPM propõe a ideia de dar ferramentas para um clínico, um psiquiatra, ou até mesmo um outro clínico, dê ferramentas para esse profissional maneje transtorno de personalidade, sem ser com uma psicoterapia muito intensiva, né, com muitos protocolos. Então, vamos dizer, um tratamento não intensivo e não especializado. Então, ele tem várias premissas, é muito legal, acho que vale a pena vocês lerem. Então, um dos passos da GPM, por exemplo, é a psicoeducação, é explicar para o paciente que ele tem transtorno de personalidade, como que ele funciona, mostrar para ele, comunicar para a família, se mostrar disponível e trabalhar junto com ele. É o que muitas vezes no SUS é desafiador, né? Mas o que você pode tentar fazer para melhorar a adesão desse tratamento, desse paciente ao tratamento, que muitas vezes chega desconfiado, chega paranoico para você? Ver o paciente com uma frequência maior, escutar ele por mais tempo, validar os sintomas e as queixas, tentar minimizar a polifarmácia e fazer uma comunicação direta e não julgadora.